Olá, boa tarde a todos e todas, Mariana, Gustavo, Jair. Nós estaremos iniciando o grupo. Opa, nós estaremos iniciando a palestra sobre aqui, aqui sobre migração, refúgio e psicologia. Convidamos a fazer parte desta mesa Mariana Luísa Becker da Silva. Ela é doutora em psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina e ela é vinculada ao Laboratório de Psicologia Social de Comunicação e Cognição, LACOX, Psicologia, do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, PAEF, na Prefeitura Municipal de São José. Ela também possui experiência e docência no ensino superior e ESG, na proteção social básica, no CRAS de Paulo Lopes, e, especial abordagem social PAEF, de São José. Ela também dá assistência, ela também é da assistência social, ela é graduada em assistência social e mestre em psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina. E também gostaríamos de convidar, para fazer parte da banca, da banca da mesa, é, a professora doutora Raquel Carvalho Hersink. Ela é doutora PhD em Psicologia Clínica pela Universidade do Norte do Texas e University of North Texas. A Raquel de Carvalho, ela é professora adjunta Assistant Professor no programa de doutorado em Psicologia Clínica na Universidade da Ilha do Príncipe Eduardo, University of Prince Edward Island, no Canadá, com pesquisa de pós-doutorado pela Universidade de Brasília, UNB, e ela também estuda a atuação nas áreas de psicologia intercultural e trauma. E ela é psicodramatista e faz parte do quadro de treinadores do MDR, MDR Instituto. Agora eu convido também para compor a mesa o nosso querido professor Gustavo da Silva Machado, psicólogo formado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é especialista em saúde com ênfase em urgência e emergência, na modalidade residência multiprofissional em saúde no Hospital Universitário da UFSC. Ele também é mestre e atualmente doutorando em psicologia pelo programa de pós-graduação em psicologia da UFSC, também da UFSC. Ele também é professor no departamento de psicologia da Univale, de medicina da Univale, e ele é tutor da residência multiprofissional em saúde da família da mesma universidade, que é da Univale. Ele também faz pesquisas no Laboratório de Psicologia da Família e Comunidades, LabESFAC, como integrante do grupo de pesquisa Psicologia, Cultura e Saúde Mental, e na linha de pesquisa Violência e Trauma, e no núcleo Margens, Modos de Vida, Família e Relações de Gênero. E atualmente ele integra o NEMPSIC, Núcleo de Estudos sobre Psicologia, Migrações e Cultura. Ele também é membro e estudante na equipe de recherche, está escrito aqui, em paternité sur les... Ah, não falo francês, gente, desculpa. Sur diversité culturelle et impressionnité de la région de Québec. E aos participantes também, eu gostaria de informar que temos um participante com problemas visuais, e eu vou pedir para vocês que descrevessem o local que vocês estão, partindo do todo até as partes e também descrevendo as características físicas de vocês. E eu peço para que vocês fiquem à vontade na autodescrição. É isso, deu para ouvir? Tá certo? Deu sim. Que bom. Tá, acho que eu vou começando então. Por favor.
Vou começando escrevendo, né? Eu tô na minha casa, no fundo de parede branca. Eu tô com uma blusa de lã branca, de gola alta, com um casaco vermelho. Tá frio, né? E eu sou loira, uso óculos. E eu sou Mariana. Acho que é um pouco isso. Então, eu vou estar falando aqui um pouquinho com vocês, né, sobre a minha experiência, tanto profissional quanto acadêmica, né, a partir das minhas leituras, sobre imigração, refúgio e psicologia. Vamos ver se eu consigo contribuir um pouquinho aqui para a discussão. Mariana, Passei só demais. um momento. Me Oi. desculpa te interromper. Você gostaria que os comentários estivessem ativados durante a sua fala? Ou você prefere que os comentários sejam desativados, aí no final o pessoal pergunta? O que fica melhor para você? Tanto faz. Talvez no final, acho que a gente pode reunir tudo e fazer algumas rodadas de perguntas no final. Acho que talvez fica melhor. Ok, então. Então eu vou pedir para o pessoal ir anotando as perguntas e mais tarde a gente socializa. Tudo bem? Tudo bem. Ok, pode continuar. Então, antes de começar, eu acho que é bom contextualizar o meu lugar de fala aqui. A Marina, é Marina? Mariana? Não sei agora. É Marina, é que o pessoal me Marina. confunde. Ah, tá. A Marina explicou um pouquinho aí a minha caminhada, mas acho que é bom, enfim, eu colocar aqui o meu lugar de fala também, né? Os meus caminhos, as minhas motivações. Então, eu me formei em 2016 na UFSC em psicologia. Desde então, eu trabalhei no CRAS, na abordagem social com a população em situação de rua, e no CREAS, no PAEF. Atualmente, eu estou no PAEF, atendendo famílias em situação de violação de direitos, de violências em geral. Em 2019, eu defendi a minha dissertação sobre, né, representações sociais da violência para pessoas em situação de rua. Eu entrevistei, né, várias pessoas que estavam na rua, inclusive alguns que eram imigrantes, e com isso, né, acabou me motivando a estar pesquisando mais sobre imigrantes, sobre o processo migratório, sobre violência. A violência sempre foi um fenômeno que me interessou, que eu sempre estudei, trabalhei. Então, hoje eu estou no terceiro ano do doutorado na UFSC, e a minha pesquisa é sobre representações sociais da violência contra imigrantes. E eu também dou aulas ali na IES da Grande Florianópolis, no curso de psicologia. É um pouco aí o meu lugar de fala, né? Então, o que eu vou trazer para vocês é um pouco sobre as leituras que eu fiz, alguns dados que eu já fui encontrando, né? E um pouco também da minha experiência aí profissional. Então, vamos lá. Acho que para começar é importante. Eu conversei um pouco ali com o Gustavo, com a Raquel, que acho que é importante trazer alguns conceitos, né, no início aí da nossa fala. Então, algumas diferenças aí entre migração, imigração e refúgio. Migração, então, é um deslocamento de pessoas de um território para outro, podendo ser voluntária ou involuntária. É quando qualquer pessoa se desloca, né? Um imigrante é uma pessoa nacional de outro país ou apátrida que trabalha ou reside e se estabelece temporária ou definitivamente no Brasil. O refugiado é uma pessoa que está fora de seu país involuntariamente, então não seria um desejo propriamente dito, né, de sair do seu país, mas que devido a uma perseguição por raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um determinado grupo social ou opinião política, como também a grave violação de direitos humanos e conflitos armados, né? Então, por diversas razões aí, ele acaba sendo obrigado a se deslocar e a se refugiar em outro país. Então, tem um pouco essa diferença, né, nessas nomenclaturas. Alguns dados em números. A gente tem ali, em meados de 2015, em torno de 244 milhões de imigrantes em todo o mundo e 807 mil em meados de 2019 no Brasil, pensando em imigrantes.
né? Agora pensando em refugiados, em 2019 se tinha 79,5 milhões de deslocados forçados no mundo, 82.552 imigrantes solicitaram refúgio no Brasil, e entre desses, né, 31.966 foram reconhecidos como refugiados pelo Estado brasileiro. Se tem um tempo de demora aí na análise, e alguns, enfim, são recusados, né, como não reconhecidos como refugiados. Pensando nesses números, né, alguns artigos discutem um pouco sobre isso, de que a gente tem 0,4% de imigrantes no Brasil em relação aos habitantes, né, do país. E esse número é relativamente baixo, se a gente for pensar. Mas muitas pessoas têm uma crença, né, de que esse número é muito maior de imigrantes que estão no país. Mas a gente precisa, né, estar olhando para isso. Então, a nova lei de imigração, ela foi aprovada em 2017 aqui no país, e ela, então, entende que responsabiliza, né, o Estado de prevenir violações de direitos dos migrantes e promover seu bem-estar. Essa lei, muitos autores vão colocar que é um avanço, né, pensando na legislação que se tem sobre imigração no Brasil, mesmo que se tenha tido, né, na época em que foi aprovada, vários vetos em alguns tópicos, né, dessa lei. Então, apesar de alguns vetos, a gente teve um avanço aí com essa lei. Mas, apesar dessa lei, a gente tem uma insuficiência aí de políticas públicas no país. Então, a gente pode pensar até no próprio CRAI, que era o Centro de Referência, né, o atendimento ao imigrante, a gente tinha esse serviço, até o Gustavo trabalhava lá, né, mas ele foi fechado. Então, a gente vê esse desmonte aí de políticas públicas e que muitas vezes não dá conta, né. E com isso, alguns autores vão colocar, com essa insuficiência, né, de políticas públicas, um acirramento, então, de relações preconceituosas. Então, por exemplo, né, um dos imigrantes que eu entrevistei no meu mestrado, ele estava em situação de rua e ele comentou comigo, enfim, que ele sentia uma certa discriminação quando ele ia ficar na fila do Centro Pop para pegar marmita, e ele sentia a necessidade de ficar no final da fila, porque senão outras pessoas que estavam na fila hostilizavam ele, falavam que ele tinha menos direito de pegar marmita do que as outras pessoas que eram brasileiras que estavam na fila. Então, a gente vê esse acirramento, né? Quando não há vagas suficientes em casas de acolhimento, quando não há marmitas suficientes para todo mundo, há essa discriminação, né? Bom, então os brasileiros teriam mais direito do que imigrantes, né? Enfim, há essa crença aí. E a gente pode pensar que as políticas públicas têm um foco, né, nessa securitização, na crimigração, que seria a criminalização da imigração. Então, em algumas notícias, enfim, a gente vê esse foco maior na questão de controle de fronteiras, na questão, né, nessa pandemia, dá para perceber muito isso, nessa importância que se dá na questão da segurança, na questão da segurança pública, na questão de fronteiras, né, em detrimento de outras políticas públicas de garantia de direitos realmente da população imigrante. Então, isso é refletido, né, pela ascensão de partidos de extrema-direita que a gente tem hoje, fortalecendo uma ideologia anti-imigrante. E assim, com isso, muitos precisam contar com a iniciativa de organizações civis, como ONGs, fornecendo ajudas eventuais. Então, essas ONGs, né, elas são positivas, mas elas acabam tendo essa lógica, né, da caridade, a lógica de que é uma ajuda eventual, né, e não um direito em si. Então, enfim, a gente pode pensar nessa precarização aí, né, das políticas públicas com imigrantes. E a gente vê, então, também, né, várias barreiras
que os imigrantes acabam enfrentando no país, como os entraves burocráticos, a dificuldade com a linguagem, a dificuldade em validar diplomas, de entrar no mercado de trabalho, de ter direitos garantidos, de ter uma residência digna, de ter acesso a serviços públicos e programas sociais, com a discriminação, com a violência sofrida. Enfim, são várias as barreiras, as dificuldades vivenciadas, né? Mas também a gente precisa pensar muito na questão da interseccionalidade, o como a raça, o gênero e a religião vão afetar essas dificuldades, que elas podem atuar, então, enquanto facilitadores ou dificultadores, né, dessa integração, desse processo migratório que a pessoa está vivenciando. Então, dependendo, né, por exemplo, um imigrante haitiano possivelmente pode ter mais dificuldades em sofrer mais discriminação do que um imigrante europeu. Então, a gente precisa se atentar, né, a essas interseccionalidades. E aí a gente pode pensar, bom, o Brasil sempre teve uma fama, né, uma representação social aí do mundo de que o Brasil é um país acolhedor. Mas será que é mesmo? Né? Pensando em todas essas barreiras, em todas essas dificuldades, a questão de políticas públicas, será que o Brasil é um país realmente acolhedor? Né? Bom, e para pensar então na migração, no refúgio, a gente pode utilizar diferentes teorias aí da psicologia. A psicologia vai auxiliar bastante, né, nesse sentido. Eu trouxe algumas teorias que eu estudo, que eu, enfim, utilizo, né, para pensar na relação aí da imigração, do refúgio, nessas relações. Então, que é a teoria de identidade social, de exclusão, de desumanização, teorias de comunicação, estereótipos, preconceito, discriminação, xenofobia, teoria de atribuição causal, teoria motivacional do coping, e como base de tudo eu utilizo a teoria das representações sociais. Né? A maioria das teorias, né, são da psicologia social, que é o meu interesse maior, que é o que eu estudo mais, né? E, enfim, mas é uma lente que eu utilizo, né, para estar pensando nessa temática, mas a gente sabe que a psicologia é imensa e que tem várias outras possibilidades aí, e que eu não vou adentrar tanto, enfim, nesse espaço que não dá tempo de falar tudo sobre todas as teorias, né, mas a ideia é eu falar o principal aqui, enfim, um pouco do que eu estou estudando. Então, sobre a violência, que é um fenômeno que eu enfim, interligo, né, com a questão da imigração. Então, a violência ela é qualquer ação intencional de um indivíduo, grupo ou instituição dirigida ao outro que possa causar prejuízo ou danos. Então, a violência ela pode ser direta, a partir de violência física, sexual, psicológica. Ela pode ser estrutural, a partir de discriminações, explorações, da desigualdade social. Ela pode ser cultural, a partir de racionalizações e relações de poder que legitimam, né, a violência. Então, ela tem diferentes formas aí de estar acontecendo. Em relação especificamente aqui, né, a violência contra imigrantes, para pensar em, como eu disse, né, eu utilizo muito a teoria das representações sociais, então para pensar a violência contra imigrantes é interessante pensar que essas representações que circulam dos imigrantes, em geral, elas são pejorativas, né, entendo a imagem de imigrantes como pessoas indesejadas e potencialmente perigosas, o que contribui para essa violência. Então, além disso, né, se tem crenças de que os imigrantes vão vir aqui, né, para ameaçar o trabalho das pessoas, para ameaçar a vaga nos serviços públicos, para uma perda de uma identidade nacional, né, o nacionalismo aí forte, presente, para uma disseminação de doenças, pensando, né, nesse momento de pandemia, quanto isso vem à tona. E responsáveis pelo aumento da criminalidade, coisa que vários artigos trazem que não, né, que não há essa relação. E então, mais essas crenças, elas acabam contribuindo e legitimando a violência.
E a gente pode pensar que a violência ela começa muitas vezes no seu próprio país de origem, durante as travessias rumo ao país de destino, né? Então, às vezes a pessoa está fugindo da violência no seu país de origem e chega no país de destino e continua sofrendo violência. E cerca de 41% dos refugiados entrevistados pela Acnur, numa pesquisa que foi feita, admitem ter sofrido algum tipo de discriminação. Isso que a gente não sabe exatamente o que é discriminação para cada pessoa, né? Então pode ser que esse número ainda seja bem maior. Tá? Então a violência, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos de violência contra imigrantes que alguns artigos trazem. Então, por exemplo, né, 70 corpos de imigrantes dentro de um caminhão abandonado na Áustria, o uso de termos pejorativos como veneca para indicar, né, venezuelanos, pragas, pestes, prefeituras colocando tapumes para que não durmam nas praças. Em Floripa, a gente tem vários adesivos de carro, né, que colocam, visite, mas não esqueça de ir embora. Ser chamado de escória do mundo pelo presidente. Haitianos que foram baleados em Curitiba e São Paulo por pessoas que gritaram que esses estariam roubando seus trabalhos. Então, várias situações, né, que ocorrem por diferentes autores, pelo governo, pelas instituições, pela população em geral, pela mídia e por outros imigrantes. Então, a violência ela vem de todos os lados, né? Bom, eu vou colocar aqui, pensando alguns outros exemplos, né, pensando nas diferentes formas de violência, a gente tem homicídios, espancamentos, exploração, abuso sexual, xingamentos, ameaças, discursos de ódio, principalmente na internet hoje em dia, né? Trabalhos análogos à escravidão. A gente tem muitos casos, né, de em ateliês de costura de bolivianos em São Paulo, condições precárias de moradia, de saneamento básico, de acesso à saúde, alimentação, a condições básicas. Então, são vários exemplos aí da sofrência, das violências sofridas, né, por essa população. E aqui a gente tem uma ideia que o Agamben fala, né, sobre a ideia, então, da vida nua, de que algumas pessoas são consideradas apenas um corpo biológico, destituído de direitos, um corpo matável e que pode ser submetido a todo tipo de desrespeito. Então, é um pouco também que outros autores vão falar sobre a desumanização, sobre esse corpo que pode ser matável, né, brutalizável. Não pode, né, no caso, mas essa é a ideia da vida nua, é isso que representa essa vida nua. E como consequências, então, dessa violência, a gente tem alguns exemplos, né, como morte, adoecimento físico, traumas, transtornos de estresse pós-traumático, ansiedade, estresse extremo, sensação de segurança, diminuição do bem-estar subjetivo e autoestima, entre várias outras possibilidades. Eu trouxe aqui uma citação que eu achei interessante, né, para pensar um pouco também nessa ideia aí de vida nua, enfim. Em casos extremos de manifestação de xenofobia, o estrangeiro torna-se semelhante a um mero animal e torna-se objeto de ações que costumamos realizar com os animais. O corpo estranho torna-se não apenas matável, mas violável, brutalizável. Então, é algo, acho que é uma citação forte aí para pensar, né? Mas é o que em muitos casos acontece, né? Como naqueles exemplos que eu trouxe, né? 70 corpos de imigrantes encontrados num caminhão. Enfim, é esse corpo que muitas pessoas pensam que não merece ser vivido, que é passível de ser matável, né? Nesse momento em específico, né, pensando um pouco na pandemia, a gente percebe que tem uma relação do aumento da xenofobia e da Covid-19. Então, há uma discriminação principalmente contra os chineses, tendo esses, né, como um bode expiatório das mazelas aí, pensando na pandemia. E a gente tem notícias aí de fechamento de fronteiras em todo o mundo e uma falta de preocupação com o bem-estar de imigrantes. Então, só o fechamento pelo fechamento de fronteiras, pensando nessa questão da securitização, mas não pensando no bem-estar, em realmente como esses imigrantes vão estar. Então, é um pouco desse contexto aí que a gente está.
Para minha tese, especificamente, né, o meu objetivo aí vai ser compreender as relações entre representações sociais da violência contra imigrantes, entre autóctones e imigrantes, e como método eu vou fazer 3 estudos, né, um documental com as representações que são construídas no Facebook a partir de comentários gerados em uma notícia sobre esse fenômeno, um estudo quantitativo com um questionário online com 300 autóctones, que a gente chama que são pessoas nativas, né, daqui, e um estudo qualitativo com entrevista com 30 imigrantes e 30 autóctones, pessoas nativas. Eu ainda estou na coleta de dados, mas, né, algumas reflexões, alguns resultados, enfim, que eu estou encontrando nessa minha pesquisa, principalmente pensando no estudo documental ali, é que as representações sociais elas são polêmicas e altamente polarizadas. Então, reflete um pouco desse nosso momento político, né? O quanto as ideias, as crenças, elas estão extremamente polarizadas e as discussões em si. Os comentários eles são realizados a partir de desinformações e de fake news, de notícias que não são verdadeiras, né, que contribuem para os discursos de ódio na internet, e o momento de pandemia como uma desculpa para políticas de securitização, ou seja, né, de restrições aí para a entrada de imigrantes. Então, eu coloquei aqui algumas manchetes, né, como exemplo. Trump planeja tornar permanentes políticas restritivas de imigração. O Brasil vai fechar a fronteira com a Venezuela. Restrições deixam imigrantes em limbo jurídico. Então, é um pouco desse momento, né, da pandemia aí nessas notícias. E alguns comentários, né, de algumas notícias. Se não fechar a fronteira, isso aqui vai virar o fim do mundo. Esses haitianos já estão formando grupos e guetos e, na maioria, no submundo. Tem que deportar todos, vem aqui para viver a nossas custas por causa dos benefícios desse governo imundo. Queria saber onde está a humanidade das pessoas desses comentários. Garanto que esses refugiados não estão nessa situação porque querem. Sinceramente, não desejo isso para ninguém. Então, esses comentários também, eles refletem, né, muito essa polarização. A maioria dos comentários são com algum posicionamento, né? Muitos comentários que eu estou analisando, né? Nem mencionam a questão da imigração, eles vão muito para um lado político mesmo, né? De fora Bolsonaro ou Lula ladrão, enfim, e acabam nem comentando a questão da imigração. Mas, enfim, o que eu vou percebendo é que, né, se utiliza muito da questão da imigração como um subterfúgio, enfim, uma forma para discussão política. O que é importante também, né? Mas, enfim, que a gente vê essa polarização mesmo em relação a essa temática que acaba que são representações que a gente considera como polêmicas. Enfim, alguns resultados aí preliminares da minha pesquisa. Algumas referências aqui que eu tenho, né, que eu fui trazendo. E é isso, obrigada. Eu coloquei meu e-mail aí, caso alguém tenha interesse em discutir algumas questões, em conversar um pouco, tirar dúvidas, fica à vontade, estou bem à disposição. Espero ter contribuído e acho que a gente deixa talvez as dúvidas para o final ou agora, enfim, por mim tanto faz. O que vocês acharem melhor. Obrigado, Mariana. Obrigado pelas contribuições. Já que você deu a opção, então eu vou pedir para o pessoal da mesa o que eles acham, né? Se a próxima pessoa quer seguir ou se vocês querem compilar tudo no final. Gustavo, Raquel, eu não sei quem que seria a próxima pessoa. Por mim, tanto faz, Jair. Pode ser no final também, não tem problema. Pode ser? Então tá. Então vamos dar sequência. Eu não sei como é que vocês se programaram. Quem que seria a próxima pessoa? Quem à vontade. Gustavo, eu não lembro se... E eu concordo também da gente esperar, porque eu acho que todas as nossas apresentações vão ter muita coisa em comum, de uma forma diferente.
Não Uhum. sei, Gustavo, se a gente tinha combinado você ia ou eu ia, não. Pode ser tu, Raquel. Eu posso ficar pro final, não tem problema. Tá bom. Pode falar. Tô ansioso pra ouvir vocês. Tô aqui anotando coisinhas também, eu vou perguntar depois. Então tá. Eu não sei exatamente como é que. Vocês vão colocar os. Jair, você coloca o slide ou como é que Coloco. funciona? Aham. Deixa eu Tá. colocar aqui para você, só um minutinho. Bom, enquanto isso, Tá eu aí. posso ir fazendo uma descrição do ambiente onde eu me encontro. Nesse momento, eu estou no meu escritório, em cima de uma poltrona, sentada com algumas imagens atrás que são desenhos que meus filhos fizeram. Tenho o cabelo castanho, mais ou menos encaracolado, até mais comprido, e olhos castanhos, e pele branca. Minha apresentação, eu estava pensando um pouco sobre. Dá para me ouvir tudo ok, né? Ouvimos bem. Uhum. Perfeito. Eu estava pensando um pouco sobre o que apresentar para esse congresso. A gente teve vários meses para contemplar. E eu acho que uma das coisas que eu queria compartilhar é um pouco do que eu vejo como importante na prática da psicoterapia quando a gente trabalha dentro do contexto migratório. E isso vem um pouco do trabalho que eu comecei a fazer ainda lá no Brasil, depois de ter me formado no Texas, eu voltei ao Brasil, vivi lá mais 8 anos, fiz um pós-doc na UNB, dentro da área de psicologia social e trabalho, organizações, mas realmente focado na psicologia transcultural e intercultural. E comecei a ficar mais e mais envolvida nas coisas que têm a ver com, né, migração, refúgio. A gente, eventualmente, na UNB conseguimos uma cátedra da Acnur, o trabalho que a gente faz com, né, poder oferecer alguns serviços, né, naquela época, serviços de ensino de língua, linguagem de português, serviços para jurídicos, né? Às vezes vai me escapar algumas palavras, faz muito tempo que eu não faço uma palestra em português, tá bom, pessoal? E aí uma das coisas que a gente ficou com a dúvida era o que dentro da psicologia, né? O que vocês podem oferecer dentro dessa cátedra? Então foi quando a gente criou uma clínica que poderia ser para o trabalho de migrantes, refugiados e aqueles alunos internacionais também que não tinham acesso a serviços dentro da psicologia tão fluidamente. Então, uma das coisas que a gente fez foi criar isso. E a outra parte, né, eu acho que é realmente eu e um colega meu que desenvolvemos esse trabalho, que ainda continua, tem colegas que continuaram com essa clínica lá no CAEP, na UNB, mas é o treinamento, né, dos futuros psicólogos. Vocês sabem que a gente está num mundo que é dentro, né, de muitas mudanças, né, não é uma coisa nova, migração não é uma coisa nova, migração é a história da nossa vida, mas é a história da humanidade, né, também, mas como é que a gente pode começar a fazer um atendimento, né, com nossos clientes que são que é do melhor serviço, né, para eles, em termos de sensibilidade cultural, de escuta, de entendimento, né? Então, eu vou passando o slide, é isso? Aqui? Próximo. Ok. Então, hoje eu vou falar brevemente, vou tentar ser breve, para dar mais tempo para a gente poder fazer uma discussão no final, mas algumas considerações, né, e definições do contato intercultural. Eu vou definir um pouco, né, as experiências, compartilhar um pouco com vocês fatores que afetam a saúde mental dentro do percurso migratório,
os níveis de interação cultural em uma relação de um vínculo terapêutico, e aí a proposta né, da competência cultural versus a humildade cultural. Eu tinha pensado, na verdade, posso trazer pesquisas e coisas que eu tinha feito antes, mas eu acho que eu realmente queria voltar um pouco mais ao que é fundamental nesse trabalho. A Mariana fez um excelente trabalho compartilhando um pouco as definições sobre refugiados, sobre imigração, as diferenças que existem entre esses. Então, eu não vou entrar muito mais do que isso, porque eu acho que não cabe aqui, então. Mas existem, né? A gente tem... Migração tem uma série de contextos, fatores, assim, que fazem com que cada experiência que cada pessoa tem é única, né? Então, algumas coisas que podem ser voluntário, não voluntário, qual que é a motivação, se a pessoa vai ficar, né, tem a intenção de ficar pouco, em curto prazo ou longo prazo. E isso também vai informar o quanto que elas vão mudar, digamos, para adaptar o que a gente chama assim de aculturação, as mudanças internas que a gente acaba fazendo quando a gente entra num novo contexto, né? Qual que vai ser a nossa negociação, né? Como é que, se tiverem culturas que estão em conflito, né, um lugar maioritário, e a minha identidade e o meu comportamento, minhas normas, né, não cabem, o que eu vou fazer? Né? Eu posso ficar mais arraigado ao que é a minha origem ou ao novo lugar, mas também a gente pode, existem também formas que a gente pode criar uma biculturalidade, né, uma integração de uma identidade que faz com que a gente possa navegar o contexto cultural de uma forma que é efetiva. Ou também, né, existem aquelas pessoas que não, com o tempo, né, vão perdendo um pouco a conexão com aquele lugar de origem, mas também sem a conexão do lugar onde elas estão vivendo. E a gente poderia, né, ver isso como uma marginalização desse grupo. Eu tenho um amigo, eu morei alguns anos no Equador, e eu tenho um amigo que é brasileiro, né, que ainda mora lá. E ele se mudou pro Equador, começou, né, eventualmente ele casou com uma pessoa lá, estabeleceu a vida dele lá, mas nunca conseguiu realmente, assim, ser aceito, né, pela cultura equatoriana, porque ele era brasileiro. Mas, quando ele voltava para o Brasil, ele não lembrava mais, né, até, assim, como falar português. Então, ele via lá para casa, a gente até assim, dizia, nossa, você não está falando nem espanhol, nem português. Ele dizia, eu estou perdido, né? Eu não sei aonde que eu pertenço. Né? Mas isso era uma causa, ele brincava, né? A gente brincava, mas isso era uma causa para ele, assim, de muita angústia. Eu queria compartilhar, então, um pouco com vocês o porquê que, né, algumas das coisas que a gente pode estar mais atento quando a gente vai trabalhar com clientes que são com migrantes, né? E existem fatores de risco de proteção que estão relacionados à saúde mental e à migração. Né? Por exemplo, na pré-migração, que é a partida, na migração em si e na pós-migração. A gente tem toda uma série de experiências que existem, né, antes de uma migração, ou 2 ou 3, né? Lugar de família, status econômico, ocupacional. Então, algumas coisas para a gente começar a ficar de olho, né, são como é que era o contexto na pré-migração. Durante a migração, também é um trajeto que pode estar relacionado aos índices de saúde mental, né? Por exemplo, o trajeto mesmo, a rota, a duração. Né? Tem pessoas que a migração é rápida, é uma viagem de avião, e para outras é um trajeto que demora muito mais, como a gente tem visto
um trânsito cumprido com refugiados. Muitas vezes, refugiados, né, na primeira instância, ficam num espaço que é liminar, que não é nenhum outro, nem assim, com muita insegurança ou ambiguidade do que vai acontecer, né? O meu visto vai sair ou não vai sair, vai ser aprovado ou não vai ser aprovado, quanto tempo isso vai demorar. Eu vou deixar um pouco, né? Isso aqui tem os slides, vocês podem olhar depois um pouco mais cada um. Mas na pós-migração, a gente tem, né, muito da pesquisa que a gente faz na migração acaba sendo, né, pesquisas que são na pós-migração. A adaptação, como que a pessoa está se adaptando, como que a gente, muitas vezes, assim, quais são os issues, né, os problemas ou os benefícios, né, da migração. Mas uma das coisas que também vai afetar os índices de saúde mental são o que acontece depois da migração, né? A incerteza sobre resultados, o futuro, preocupações de membros de família que continuam morando no país de origem. No caso de refugiados, muitas vezes acaba que uma família é separada e assinada dentro da Acnur para vários países, né? Eu estou trabalhando com uma pessoa que tem status de refugiada aqui e, né, ela tem família que foi para Alemanha, tem gente na Austrália, tem gente no país de origem, tem gente ainda no país onde ela estava morando num campo, né? Então, são coisas que a gente, né, uma das coisas que a gente trabalha, estou trabalhando com ela, é essa questão da gente, né, o que a gente precisa para poder estar, como é que é, as rupturas, né, que existem dentro da família dela. Acho que uma das coisas que a gente começa a ver dentro da psicoterapia, né, a gente tem essa ideia, bom, eu sou um terapeuta, né, e tenho meu cliente vem para mim porque precisa de, né, tem alguma coisa que não está funcionando, e tem alguma coisa que eu possa fazer para poder ajudar a ajustar, a viver uma vida melhor, digamos. Isso seria uma forma, né, tradicional. E a gente, né, tem muitas vezes sido ensinado a ser bem objetivo, que a gente tem que ser uma tábula rasa, que a gente não tem, a gente, né, tudo que são nossas identidades, a gente tem que tentar deixar de lado para poder ser objetivo. Com o cliente, a gente vai ver o que é o entorno, né, o ambiente deles, a história, a família, todo e tal. Inclusive, talvez a gente até começa a ver um pouco, assim, algumas das identidades, né, que existem do cliente, né? Raça, etnia, nível socioeconômico, gênero, nacionalidade, religião, né? Essas aqui são as identidades sociais que a Mariana estava falando na apresentação dela. Então, nós temos várias identidades sociais, né? Que são pessoas, são a forma, são grupos ou categorias sociais a qual a gente pertence. E isso informa muito a visão de mundo que a gente acaba tendo. Então, pode ser que a gente até tenha. Deixa eu só ver, acho que não. Não tá. Não tem os. É que, sabe, quando a gente tem os slides, dá para fazer uma coisa aparecendo de cada vez, mas tudo bem. Então, a gente até possa fazer, né, essas considerações, né, dentro de um tratamento, de pensar sobre aquilo que a gente vai trabalhar. Agora, a coisa então isso a gente faria. Agora, tem pessoas que se esperam um pouco, né? Quando a gente trabalha com pessoas que são de outras culturas, eu acho que a gente tem que ter, talvez, assim, um pouco de mudanças, né? De como que a gente faz as coisas para ter uma adaptação cultural que vai ser boa para o serviço delas.
né? Su foi uma pessoa que desenvolveu realmente, não foi a pessoa que criou, mas que desenvolveu muito a competência cultural dentro da psicoterapia, né? Então, uma das coisas que os colaboradores falam que é a competência cultural feita de awareness, né? Aquela coisa da autoconsciência, crenças culturais, conhecimento cultural. Então, tendo mais um conhecimento sobre outras culturas, né? Sabendo o que está acontecendo no mundo politicamente, história, né? E que isso vai informar o que seria chamado de habilidades culturais. Então, que cada vez mais e mais a gente vai poder ter umas habilidades para poder servir o nosso cliente. Seria mais ou menos assim, né? Inclusive, dentro do modelo de competência cultural, a gente vai ter um pouco de awareness. Quais são as minhas próprias identidades? Quais são as identidades dos meus pacientes ou clientes? Como é que isso vai ter uma interação? E aí tem tido algumas críticas sobre se isso funciona ou não, né? Em geral, eu acho que assim, é uma mudança, especialmente eu acho que aqui na América do Norte, né, da descategorização, pelo menos assim, pensar um pouco mais de uma forma que não é tão etnocentrista, né? Então, é um passo para um serviço melhor, né? De uma conexão, de um vínculo. Mas existem também riscos nisso, porque acaba que a gente pensa nas identidades como categóricas, e a gente tem o risco de poder fazer generalizações, né? A gente tem uma questão de poder ter o conhecimento sobre como fazer, a competência, né, que teria que ser a priori entender sobre a cultura de outra pessoa, e isso seria um entendimento que você teria, sabe, sobre leitura, ou conversar com outras pessoas do mesmo lugar, né? E você continua sendo um terapeuta com uma perspectiva do mundo, do grupo dominante, né? Então, uma das coisas que isso não é somente o Ben Kuo, né, que propõe isso aqui, é um modelo de comunicação já, mas vem de uma palestra que ele deu, meu colega. E eu acho que eu gosto muito. Tem a parte que é a nossa cultura como terapeuta, nossas identidades, né, como terapeuta, a cultura do cliente, né, e as suas identidades. Né? E aí também existe tanto a cultura do terapeuta com a cultura do cliente, que é aquele vínculo, né? Mas uma das coisas que a gente às vezes não pensa, que é olhar um pouco mais no ecossistema, de uma forma sistêmica, a cultura da sociedade maior. Né? Então, por exemplo, como é que é a percepção, o estereótipo, a percepção que pode existir, primeiro, sobre o que significa ser terapeuta e cliente, né? Entrar num vínculo terapêutico. Né? Isso já vem com muitas expectativas, né? Talvez uma coisa bem ocidental. Mas também, o que informa um terapeuta que é mulher versus homem, sabe? Um terapeuta que é branco versus negro. E é a mesma coisa com a cultura do cliente. Então, uma das coisas que eu achei interessante, Mariana, sobre a atitude de muitos brasileiros dentro da sua pesquisa, de ver o imigrante como uma coisa que vai tirar, né, da nossa cultura, do país, ou trabalho, mas existem também outros migrantes que são muito desejados. Vai ser muito diferente a experiência, né, de uma pessoa que vem, digamos, de um país europeu, do que da Venezuela para o Brasil. Né? Então, tudo isso a gente começa a ver essas perspectivas. Então, as coisas que, dentro
ultimamente tenho feito várias leituras, é que eu acho que a gente, além dessa perspectiva da competência cultural, né, é que eu acho que a gente precisa de uma visão complementar no cuidado, né, do vínculo terapêutico. E uma das propostas que tem ocorrido ultimamente é o conceito de humildade cultural, que é diferente da competência cultural, em que não é uma questão tão categórica, mas processual. Então, é uma forma de adotar valores que tem a ver com crescimento, com a aprendizagem, com humildade, com curiosidade, uma curiosidade apropriada, mas adotar uma postura aberta, que é orientada para as identidades culturais dos clientes. E a gente tem duas formas, né, de poder exemplar a humildade cultural. Um que é interpessoal, né, através da autoexaminação crítica, a self-awareness, porque a gente tem um compromisso contínuo de aprendizagem, né? Nós não sabemos o que nós não sabemos, né? Então, a gente tem, todos nós, né, temos uma experiência que é implícita, assim, culturalmente a gente tem vieses que são implícitos, né, vieses e que podem afetar, né, a relação cultural. Então, uma das coisas que a gente vai começando a ver quais são esses vieses que eu tenho, implícitos, muitas vezes, né, e como é que eu posso trabalhar nisso, né? Inclusive né, sendo mais observante sobre que tipo de microagressões que existem. Na parte interpessoal, a gente fala um pouco sobre o vínculo acadêmico, que é um foco relacional, assim como a gente tem uma tradição, né, humanista do Rogers, mas que tem um espaço para a gente poder falar sobre o que não está funcionando. Quando existe uma ruptura ou uma microagressão, por exemplo, que a gente possa reconhecer isso, né, como talvez um erro cultural, mas que podemos também ter a humildade de criar uma reparação dessas rupturas, né, priorizar a experiência e a perspectiva do cliente. Já tive pacientes ou também alunos, né, que dizem, mas tal e tal coisa aconteceu, e os outros dizem, não, mas isso não é, a sua perspectiva que está errada, a percepção. Então, a gente não faz, né, a gente vai dar um valor à perspectiva, né, à experiência do outro. Aqui tem uma biografia, mas enfim, meu tempo acabou, foi mais do que necessário, mas está aí. Tá aí, muito obrigada. Depois vocês podem olhar também as biografias e começar também o seu próprio caminho dentro do que é, né, aprendizagem de longa vida e esse processo. Obrigada. E aí eu vou deixar o Gustavo fazer a apresentação. Posso falar? Será que não tem que ter a mediação do... Eu nunca sei desse protocolo, se alguém tem que vir e falar assim, agora o Gustavo vai falar. eu posso falar, agora o Gustavo vai falar. Então... Marina, Marina, tá ali. quer falar que o Gustavo vai falar, Marina? Sim, por favor, professor Gustavo Machado, pode dar início à sua fala. Então tá, então eu vou dar início à minha fala, gente. Vou fechar a tua apresentação, tá, Raquel? Tá. Então, boa tarde, gente. Boa tarde, Mari, Raquel, Jair, Marina, todo mundo que está aí assistindo a gente. Eu sou o Gustavo, eu estou na minha casa, atrás de mim tem uma janela, uma bandeira LGBT e um quadro com uma flor sequinha, que eu gosto muito, a propósito, que é uma flor sequinha prensada, pendurada lá em cima. Eu sou um homem cis branco, estou usando óculos, tenho barba, há muito tempo, aliás, quando vocês pediram pra gente se descrever, faz muito tempo que eu não me vejo sem barba. Tô com uma blusa de lã preta, porque como a Mari falou, tá frio. Meu cabelo é curto, um pouco encaracolado, depois da pandemia que eu descobri que ele cresce encaracolado, e escuro. Tenho os olhos verdes e acho que é isso.
É muito bom poder estar aqui conversando com vocês sobre esse tema que tem sido cada vez mais instigante para mim. Eu preparei, como vocês sabem, né? Não sei se vocês sabem, eu tenho que falar, mas eu trabalho com psicanálise, então eu preparei uma fala onde eu falo, né? Onde eu estou aqui, tem um roteiro que eu quero seguir, vou tentar seguir pelo menos, mas como é um tema que me afeta bastante, eu espero poder abarcar as questões que eu preparei para conversar um pouquinho com vocês. Acho que é importante dizer também que eu sou brasileiro, que eu sou do sul do estado de Santa Catarina, sou de uma cidade chamada Laguna, e eu falo desse lugar. Então, o lugar de alguém que se deslocou em algum momento, um deslocamento interno, né? Como a Mari trouxe as definições para a gente, mas que se deslocou em busca de alguma coisa, né? E até eu começar a estudar migração, eu não tinha dimensão dessas questões, né? E como que eu comecei a estudar migração? Ao longo da graduação, eu estudei alguns temas, algumas questões, né, em diferentes contextos, mas que tinham consigo um cerne temático, que eu depois fui descobrir que é a crise. Então, eu comecei a estudar dentro da psicologia social e dentro da psicanálise e da psicologia clínica, como que a gente escuta a crise e seus mais diferentes contextos. Então, a crise, né, no meu caso, eu estudei e escutei a crise subjetiva dentro de penitenciária, dentro de centro de atenção psicossocial, dentro de hospital psiquiátrico, dentro de um hospital geral com uma unidade de urgência e emergência. E essas escutas me fizeram pensar muito sobre o que faz o psicólogo e a psicóloga, então, né? O que a gente faz escutando os outros, né? Eu acho que a Raquel e a Mari trazem aí um diferencial da psicologia diante da cultura do outro e diante da nossa cultura, né? Que ela também deve ser considerada quando a gente estuda e escuta alguém. Eu comecei a pensar, bom, então, o que a gente faz escutando o outro, né? E aí, no meu mestrado, depois de passar uma parte da minha residência no hospital psiquiátrico, eu me inquietei muito com essa escuta que enquadra o outro, essa escuta que produz diagnóstico, essa escuta que produz uma resposta normativa para um comportamento que não necessariamente recebe a categoria de adoecimento pela pessoa, mas que é por nós, na nossa necessidade de diagnosticar alguém, de enquadrar como normalidade e anormalidade, a gente produz, né? Então, no século passado e antes mesmo disso, os hospitais psiquiátricos como grandes asilos daquilo que não podia estar em sociedade. Então, a minha inquietação foi justamente dessa escuta que vai produzindo enquadres sobre o outro, essa escuta que não suporta a diferença, que por muito tempo foi sendo base da psicologia, da psiquiatria e mesmo da psicanálise, né? Essa escuta que tem como padrão um ponto de vista, né? Um ponto de vista, uma perspectiva, uma leitura específica sobre o adoecimento e sobre o sofrimento, e tudo que não diz respeito àquilo precisa ser considerado como outra coisa que a gente consegue dar um nome, né? Então eu comecei a me inquietar sobre essa questão da escuta psicológica dentro de contextos específicos e como que a gente, né, consegue e como que seria a produção de uma escuta que não enquadrasse, que não patologizasse o outro, né? Então eu começo a me aproximar de leituras sobre a medicalização e a patologização da vida, muito ao encontro da luta antimanicomial, não só a brasileira, mas de outros lugares como a Itália, a Inglaterra, espaços que a gente começa a pensar que o manicômio não é um espaço, né, interessante para o sofrimento psíquico, muito pelo contrário, a gente tem que apostar em um cuidado de base comunitária e uma saúde mental que considera a relação com o outro, e não o isolamento. Aí em 2018, tudo isso para chegar na migração. Aí em 2018, eu fui aprovado num processo seletivo para trabalhar no CRAI, como a Mari já deu spoiler, né? Então eu fui psicólogo do eu fui psicólogo do Centro de Atenção, Centro de Atendimento, Centro de Referência de Atendimento a Imigrantes e Refugiados aqui de Florianópolis. Trabalhei lá e até então eu já era vinculado ao Núcleo de Estudos em Psicologia, Migrações e Culturas aqui da UFSC. E é bem interessante falar que, por já ser vinculado a eles, né, eu já tinha um contato anterior com a temática da migração. E quando eu falo sobre migração, eu gostaria que vocês pensassem que tem um grupo de umas 25 pessoas falando comigo, porque eu aprendo muito com eles e a gente constrói coletivamente essas reflexões que a gente tem feito sobre migração e cultura. E aí, em 2018, eu entrei como psicólogo do Centro de Atendimento a Imigrantes e Refugiados para construir um serviço de psicologia sensível culturalmente, né, que produzisse um cuidado às pessoas, né, em situação de imigração e refúgio aqui na região de Florianópolis,
coisa que não fiz sozinho também, né? O CRAI, esse serviço, né, que não era necessariamente uma política pública, mas um espaço de acolhida que se inseria na rede de atenção e cuidado, porque estava como um ponto de atenção para uma população específica, ele veio por conta de uma intensa mobilização social e política do Grupo de Apoio a Imigrantes e Refugiados de Florianópolis, que era composto por imigrantes e refugiados daqui de Florianópolis, pessoas, pesquisadores, pesquisadoras, estudantes de psicologia, relações internacionais, direito, que se reuniam semanalmente para pensar como que a gente vai mudar a realidade dos imigrantes e refugiados da região. Porque o que a gente encontrava aqui era exatamente o que a Mari trouxe, né? O que a gente segue encontrando, inclusive, né? Um olhar extremamente xenofóbico, racista, que exclui e que nos faz pensar que, de fato, precisamos de um acolhimento qualificado. Então, quando a gente se pergunta, né, o que a gente pode fazer para mudar a realidade? Se a gente mobilizar uma estrutura social organizada, né, a gente consegue, inclusive, abrir serviços como o CRAI para poder oferecer cuidado. Então, o CRAI, ele começa o atendimento, né, a gente começa os atendimentos em 2018, e como a Mari também falou, ele fechou em 2019, né, e o CRAI fechar não é qualquer coisa, né. Ele abre em 2018, no ano eleitoral, né, então era um ano onde se esperava muitas coisas, né, por parte de muita gente, né, então ele veio com uma resposta, agradou muita gente. Essa abertura do CRAI desmobilizou o grupo de apoio a imigrantes e refugiados, porque o nosso intento havia sido conquistado. Então, como a gente tem o que a gente tanto queria, parece que o nosso grupo não tem mais tanto que lutar. E aí o movimento social foi enfraquecendo, e o CRAI acabou ficando, né, não ficou ileso aos desmontes que a gente tem vivenciado desde então no Brasil. Então, em 2019, o CRAI fechou, e hoje a gente conta com a escuta dos profissionais de assistência social, saúde, né, para a acolhida de imigrantes e refugiados, né, e que fazem isso com competência, obviamente, né, mas que a gente precisa entender. Estou aqui tentando colocar o carregador e falar ao mesmo tempo. Peraí, deixa eu pensar. A gente precisa entender que há uma necessidade de qualificação da escuta, e aí entra o meu projeto de doutorado. Quando eu estava no CRAI, a gente realizava atendimentos individuais, a gente realizava atendimentos em grupo, a gente fez grupos como grupos de visitação ao museu, grupo de apoio e escuta a mulheres em situação de violência, a gente fez grupos para auxiliar os imigrantes e refugiados na inserção no mercado de trabalho, então grupo de falar como que é o trabalho no Brasil, como que são as questões relacionadas ao emprego, às leis trabalhistas, porque por serem de outro lugar, a gente está falando de pessoas que não conhecem o trabalho daqui como a gente conhece, então a gente precisa, né, de uma aproximação deles de uma maneira que promova uns deslocamentos na nossa escuta. E aí o que me inquietou para o meu trabalho de mestrado foi que durante o meu trabalho como psicólogo no CRAI, eu fui chamado umas tantas vezes no hospital psiquiátrico. E aí, de novo, aquilo que nos segue, né? Então, depois de terminar o mestrado, eu tinha acabado de terminar o mestrado, entrei no CRAI, e aí eu fui chamado no hospital psiquiátrico algumas vezes com uma demanda muito semelhante, né? Algumas, eu acho que ao longo do tempo que eu fiquei no CRAI, foram umas 25 vezes eu fui chamado, assim, com 25 pessoas diferentes. E aí, para falar o quê? Temos um imigrante aqui, uma pessoa, na maior parte das vezes, haitiana, não entendemos o que ele está falando, não conseguimos entender qual é o diagnóstico dele, mas aí quando eu chegava lá eu via a pessoa extremamente medicalizada, né, com muito medicamento, com um torpor físico já relacionado ao sentimento de quem resiste, né, porque chegar num espaço onde ele é enquadrado em algo que não é necessariamente o que ele está sentindo. Tudo isso porque a nossa escuta, assim como a Raquel muito bem falou, a nossa escuta ela é etnocentrada. E aí eu comecei a pensar sobre essas questões. Se a gente está pensando no trabalho com imigrantes e refugiados, o ponto de partida da escuta da psicologia tem que ser o descentramento cultural. Então, tudo aquilo que a gente aprende na faculdade não é que ele está errado, mas a gente tem que entender que pode ser um pouco diferente, a depender de quem está falando. Um exemplo muito bom que eu gosto de dar é que no começo, quando eu estava trabalhando no CRAI, eu fui chamado para um atendimento, né? Então, fui lá atender, todo cheio das leituras da psicologia intercultural, da psicanálise, enfim.
E aí eu fui para o atendimento, e aí me disponibilizei para o atendimento, a pessoa falava português, não precisava de mediação cultural, que é alguém que vem com a gente no atendimento para auxiliar no atendimento, né? E aí eu falei, bom, sou Gustavo, psicólogo, isso que a gente faz, que quando a gente vai se disponibiliza para escutar alguém. E aí a pessoa falou assim para mim, não, mas eu não me sinto muita vontade para falar sobre o que está acontecendo comigo, porque eu não te conheço. E aí a gente, né, que tem uma relação com a psicologia, eu estava vestido com a roupa de quem tem o passe para ouvir sobre a vida do outro, né? Porque é isso que a gente tem quando a gente é psicólogo ou psicóloga, né? Então eu tenho um passe para que a pessoa fale sobre o que ela está sentindo, sem pudores, sem reservas, porque a gente vai ajudá-la de qualquer forma. Mas tem culturas que para falar sobre o que a gente está sentindo, a gente precisa de vínculo, né? Então, antes de mais nada, eu precisava apostar numa escuta de vinculação para depois questionar como que eu posso te ajudar, de que forma, e coisas que eu fui aprendendo com o tempo, né? Coisas que eu fui entendendo que para a gente pensar nessa escuta da migração, a gente precisa também pensar numa escuta em deslocamento, uma escuta que vai nos fazer tirar um pouco dessas amarras e desses enquadres que a gente constrói durante a faculdade, com critérios diagnósticos que às vezes desconsideram a cultura, né, como uma categoria e como uma questão importante de constituição subjetiva, e me fez pensar e querer estudar isso, que é o que eu fui pesquisar e o que eu estou pesquisando no doutorado. Inclusive, a Maria e eu estamos na mesma turma, né? E no doutorado, atualmente, eu tenho pesquisado, então, os processos de patologização dos imigrantes e refugiados nos atendimentos de psicólogos, psicólogas, médicos e médicas nos 3 níveis de atenção e cuidado na rede de saúde, né? Então, como que é quando um imigrante haitiano, por exemplo, com a experiência de uma situação específica, manifesta o seu sofrimento de uma forma, chega na unidade básica e é atendido. O que ele recebe como resposta nessa escuta? A necessidade de dizer que ele está com depressão ou o interesse de saber por que aquilo está acontecendo, de que forma aquilo aconteceu e o que aquilo diz sobre quem ele é, né? Então é nessa possibilidade de tentar entender a escuta da psicologia que em dezembro desse ano, né, e muito vinculado à minha experiência de tese, eu tive a oportunidade de ir para Roraima, na fronteira com a Venezuela, para pensar sobre o atendimento psicossocial dos refugiados e imigrantes venezuelanos no momento de fechamento de fronteira, e especificamente com as equipes de trabalho nos abrigos, né, tendo em vista o meu interesse, né, na questão da escuta psicológica, né. Eu acho que vale falar algumas questões também relacionadas ao momento, né? Eu acho que o que a Mari traz assim é muito interessante de como que a ascensão de ideias ultranacionalistas constroem no laço social a possibilidade de exclusão da diferença com muito mais força, com muito mais potência. E esse diferente, ele não é qualquer coisa, né? A gente parte de uma percepção da diferença que é de uma diferença hierárquica, onde o diferente é aquele que é diferente de mim. E eu não considero que eu sou diferente, eu considero que eu sou o certo. E quando eu digo que alguém é diferente, eu parto da noção colonial de que aquele tem que ser igual a mim. Então, quando vem alguém diferente para dentro do meu Estado-nação, que é o caso da produção dessa situação, né, do Brasil, da ideia nacional, né, quando chega esse imigrante refugiado, a gente aciona aquilo que o Freud vai falar de infamiliar. Ele traz algo que evoca em mim de que eu posso ser ameaçado, aquilo que eu não gosto em mim, que é justamente a minha possibilidade de perceber que eu sou falho, né? Então a gente tem, diante quando eu chego lá em Roraima, né, quando eu percebo a situação, primeiro que é muito impressionante como que a gente não tem dimensão de como que as coisas estão, né? Eu acho que a gente que mora no Sul, a gente que está aqui no Sul, a gente não tem dimensão de como que as coisas estão na fronteira, como elas estão tensas, por conta dessas ideias tão opostas, né, de ideologias tão distintas, tão conflitantes, sem produção de diálogo, e acaba que constrói uma fronteira mesmo, né, não só nacional, mas uma fronteira ideológica que não produz diálogo. E aí lá a gente encontra um grupo de imigrantes refugiados extremamente fragilizados, em extrema condição de vulnerabilidade, num limbo jurídico de não poderem ser documentados por conta do fechamento de fronteira. Então, como medida sanitária, né, da pandemia de Covid-19, o Brasil e a Venezuela têm a fronteira fechada, e a partir de certa data, de março de 2020,
a gente não tem mais a possibilidade de entrada de nenhum venezuelano, né, legalmente, né, nesse termo com muitas aspas, né, porque a entrada e o deslocamento é um direito humano. Só que, como por ser assim, né, essa portaria não impede de que as pessoas busquem condições de vida, porque o que a Mari fala no começo é muito importante, né? Existem diferentes questões sobre a migração e o refúgio, né? Na migração, a gente pode ter a voluntária e a involuntária, onde eu decido, num plano de vida, mudar de onde eu estou. E a involuntária, onde eu sou obrigado a sair dali por condições climáticas, por questões de catástrofes. Mas o refúgio em si, ele implica pensar que aquela pessoa, se ela não sair daquele lugar, ela vai morrer. Se ela não sair daquele lugar, ela vai ser perseguida, ela vai perder as condições de vida. Então, são pessoas que não saem porque querem só uma vida melhor. Elas saem porque querem uma vida, querem garantir a sua existência. Então, é muito complicado a gente pensar que o Estado fecha a fronteira para pessoas que estão buscando sua condição de vida. E aí vem uma reflexão importante. Considerar o fechamento de fronteira como um motivo básico para impedir que essas pessoas entrem é dar atenção ao sujeito de direito que só tem como ponto de partida a concepção nacional. Então, só é sujeito de direito aquele que é nacional do país onde eu estou. Então, só é sujeito de direito aquele que está aqui dentro. O que está fora não é humano, então não é sujeito de direito. Então, como que a gente vai pensar, por exemplo, num fechamento de fronteira que não considera as vulnerabilidades, as questões específicas de acolhida, se a gente não tem como ponto de partida a Declaração dos Direitos Humanos, por exemplo, né, que considera a importância do direito à vida, a importância das condições de vida de um modo geral, né? E aí, quando eu chego lá, né, para escutar toda essa situação, além de ver toda a vulnerabilidade, né, eu vejo um esquema de cuidado muito bem estruturado pelas agências da ONU, né, então, diferentes agências da ONU que pensam sobre migração e refúgio, mas não só essas, né, Acnur, OIM, ONU Mulheres, UNFPA, que pensa em relações de gênero e violência baseada em gênero, Médicos Sem Fronteiras, várias associações, várias instituições internacionais pensando no trabalho de acolhida e amparo a essas pessoas. E surpreendentemente, ou não, eu fiquei muito feliz de perceber isso, muitos psicólogos e psicólogas trabalhando nessa linha de frente, né? Então, eu acho que aí a gente chega no motivo da gente estar falando nessa mesa, né? Por mais que a gente pense numa escuta que enquadra, que é o que eu parto como ponto de partida dessa reflexão, a gente tem ainda na psicologia um diferencial nessa escuta, um diferencial que nos faz nos interessar pelas pessoas que estão diante da gente. E isso faz com que lá no campo, né, a gente construísse uma força-tarefa para entrevistar todas as pessoas, e assim, foi muito, muito trabalho. Por que aconteceu? Na fronteira fechada, as pessoas seguiam no deslocamento, né, e foi criando um montante de pessoas na rodoviária. Mas, assim, um montante de pessoas acampadas na rodoviária, pense em quase 2.000 pessoas num grande acampamento que tinha uma estrutura já organizada pelo Exército, né, que é quem oferece a estrutura física. E a gente entrevistou todas as pessoas que estavam lá, uma a uma, nesse grupo de diferentes agências, né, para escutar quais eram porque aí a gente encontrou, então, uma brecha nessa ideia de fechamento de fronteira, e a gente percebeu que pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, e aí olha o trabalho da psicologia diante disso, né, pessoas em extrema situação de vulnerabilidade poderiam ter a sua situação documentada no Brasil, né. E aí a gente começou a fazer uma escuta de todas as pessoas, segregados por famílias, em alguns dos casos, para fazer um levantamento de quem conseguiria a documentação naquele momento, para desafogar o número de pessoas naquela situação e a gente poder ter uma atenção de qualificar a condição de permanência daquelas que estavam na rodoviária, né? E é bem interessante a gente perceber que mesmo diante disso, né, a gente consegue produzir efeitos políticos, por mais pequenos que seja. Eu acho que a gente tem que pensar como que a gente tem ganhos na cidadania diante da Constituição brasileira. Porque uma coisa que me chamou muita atenção é que a primeira coisa que as pessoas faziam quando chegavam aqui era conversar com seus pares, né? Então eles iam para esse espaço da rodoviária, ainda vão, né, para o espaço da rodoviária, se alojam, né, e conversam com os pares que estão lá para saber, bom, o que a gente pode fazer agora, né? O que eu vou fazer, de que forma, para onde eu vou. E começou a correr uma ideia, né, de que ir até a UBS,
que é universal. E aí vem a grande beleza do SUS, né? Toda e qualquer pessoa, independente de cidadania ou condição de permanência dentro do Brasil, pode acessar o serviço de saúde. Então, eles falaram, vai na unidade básica de saúde, faz o teu cartão do SUS, que é um documento brasileiro. Então, eles iam até o SUS, até a UBS, fizeram filas gigantescas na UBS, assim, ficaram muito acalorados com a possibilidade de ter um documento brasileiro, quando, na verdade, né, era de acesso ao serviço, não necessariamente um documento que poderia acessar, por exemplo, carteira de trabalho, ou outras coisas que, de alguma forma, desse essa condição de estatuto legal brasileiro. E aí vem a grande reflexão que a meu ver, tem me feito pensar muito, né? Essa discussão do Estado Nacional, né, e o Estado Nacional que tem consigo um enquadre sobre o olhar da sua população, constrói as pessoas que podem ser humanas ou não humanas, né? Então, aquelas pessoas que estão lá em condições de extrema vulnerabilidade também merecem atenção à saúde, também precisam de cuidado, mas o que a gente vê nas ruas é uma fronteira instalada a partir do corpo e da presença daquelas pessoas. O que eu tenho, até escrevi um texto recentemente, que a fronteira passa a habitar o corpo daquela pessoa que se desloca, né? A fronteira ela está presente na relação, na língua, quando eu falo e percebo o sotaque, tem uma fronteira que me habita, que não impede a relação, mas que ela está ali. E aí o que a gente vai perceber é que a fronteira mais que essa possibilidade de distância entre mim e a Alice, ou entre mim e a Mariana, por exemplo, ela deve ser uma questão considerada, porque ela vai nos dar condições de visão do mundo de uma maneira diferente. E eis o diferencial dessa escuta, né? É a gente olhar o mundo de um jeito diferente e isso não ser um problema. E aí, a construção disso, né, nos faz pensar que a escuta da psicologia em espaços como esse é de extrema importância, porque nessa escuta que a gente fez de todas as pessoas que estavam lá, a gente conseguiu perceber que, sim, né, a experiência migratória, ela parte de um pressuposto, no caso do refúgio, né, de um pressuposto de uma experiência traumática, porque a gente é lançado a ideia de que o lugar onde a gente viveu, do lugar onde a gente nasceu, não nos mantém mais condição de vida, e com isso, quando a gente deixa isso para trás, e até a Hannah Arendt fala no texto, na carta dela, Nós Refugiados, que quando o refugiado ganha esse nome, né, ele passa a ser aquele que não tem mais casa, não tem mais língua, não tem mais nacionalidade, não tem mais família, não tem mais amigos, não tem mais profissão, tem que se adequar a uma nova profissão, uma nova língua, tudo isso diferente do que ele se habituou a ser. Então, quando a gente escuta alguém numa condição como essa, a gente tem que pensar que é alguém que está se descobrindo, é alguém que está se entendendo dentro de um outro espaço, e está entendendo quem pode ser dentro de um outro espaço. E isso não é qualquer coisa, né? O traumático dessa experiência promove, às vezes, a reclusão, a dificuldade de falar. Por isso que muitas pessoas acham assim que, mas a gente foi atender e não falou nada. Bom, porque é difícil, é muito difícil, né? É muito difícil pensar em falar sobre isso do insuportável de deixar o que a gente era para trás, né? Então, essa experiência... desculpa, Mariana, já vou finalizar. Essa experiência nos convoca a refletir, ou me convocou, né, a refletir sobre... Bom, mas no fim, né, o trabalho com os profissionais, né, dos abrigos, fazendo um levantamento de quais eram as necessidades maiores deles, né, e de profissionais psicólogos que estavam atendendo nos abrigos, né, para imigrantes e refugiados venezuelanos, quais eram as maiores necessidades de formação que eles tinham dentro da psicologia para fazer escuta a imigrantes e refugiados. Justamente o que a Raquel trouxe, formação voltada para a competência cultural, né? Como que a gente ouve alguém de uma cultura diferente? A gente trabalha aqui, a gente está diante disso tudo, mas a gente não consegue, ou não estudou, ou não tem ainda instrumentos básicos para poder fazer esse deslocamento de descentramento cultural para promover um cuidado interessante, né, e que seja culturalmente sensível. Então, estratégias para dar um pouco de respostas para vocês, além da angústia da diferença, né, o que a gente encontra como estratégias para fazer isso é integrando os imigrantes e refugiados nos serviços, né? Então, por exemplo, a gente incluía pessoas venezuelanas, né? Incluem-se pessoas venezuelanas nos grupos de cuidado dentro dos próprios abrigos.
incluímos pessoas venezuelanas nos CRAS e CREAS, né, pessoas que tinham ou não diploma de psicólogos ou assistentes sociais na Venezuela, como educadores sociais também. Então, fazendo essa mediação cultural como uma ferramenta de um matriciamento quase que direto o tempo inteiro dos profissionais com pessoas que são daquele lugar, né? E no caso ali da fronteira, a Venezuela. Então, a gente consegue, a partir disso, e essa é uma das estratégias, um dos recursos. E uma coisa que eu conversava muito, né, com o pessoal que trabalhava lá é que muitos falavam assim, ah, não, porque escutar essas pessoas é a mesma coisa que o brasileiro, não tem preconceito nenhum. Mas é o que a Mari traz na fala dela, né? Tudo bem não ser a mesma coisa, né? A gente parte da diferença com uma condição sine qua non da existência, que é o que a Grada Quilombo vai falar pra gente, né? Todo mundo é diferente uma da outra aqui, né? Então, quando a gente escuta alguém, obviamente vai ser diferente. Então, não é a mesma coisa. Tem as condições de interseccionalidade. Então, a pessoa constituída em certo contexto vai trazer para a gente necessidades de escuta de um jeito diferente também, né? Então, nesse momento, eu tenho desenvolvido a minha pesquisa por esse caminho, né, tentando olhar a cultura como uma ferramenta de trabalho da psicologia, como algo que a gente tem que olhar, né. Sigo nos atendimentos a imigrantes e refugiados no projeto de extensão que a gente tem aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, na Clínica Intercultural, onde a gente oferece um atendimento que utiliza um método, né, desenvolvido pela professora Luciane Martins Borges, na Universidade de Laval, no Canadá também, e a gente tem, né, um trabalho muito implicado com a inserção dessas pessoas nas políticas públicas, porque a gente entende que certas violências que partem pelo Estado devem ser reparadas pelo cuidado do Estado, né? Então, a gente tem que integrar essas pessoas, porque é a partir da integração, da inclusão, que a gente vai conseguir uma resposta um pouco macro, né, e não só nas pequenas relações. É isso, obrigado. Muito obrigada, Gustavo. Obrigada, Mariana. Obrigada, Raquel. E agora eu vou estar abrindo para as perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta para um dos três palestrantes, pode levantar a mão que a gente coloca como moderador e abre o microfone. Ou se quiser mandar pelo chat também. Tá dando para escrever no chat? Sei se... Eu acho que tem que habilitar Eu vou abrir aqui. porque eu não consegui achar ali para abrir o chat. Eu estou habilitando aqui o bate-papo e o áudio. Tá Aí ótimo. o pessoal só levanta a mão. Gente, eu vou me ausentar aqui da mesa, que eu vou organizar os outros GTs lá. Obrigado pelas palavras e espero que deem continuidade lindamente como está sendo. Até depois. A Maria Luísa levantou a mão. Deixa Sim, eu ver se o microfone está habilitado. Acho que tu pode falar, tá habilitado, né? tá sim. Estão me ouvindo? Sim, estamos A minha dúvida, então, é ali pro Gustavo, na verdade é bem pontual, né? Quando falasse ali do atendimento, dissesse que vai junto contigo uma pessoa fazer a mediação cultural. E eu fiquei curiosa para saber quem é essa pessoa, né? Qual é o papel dela, que tipo de profissional que ela é, ou se é só uma pessoa da comunidade mesmo. Se pudesse só explicar um pouquinho quem é que faz esse papel, como é que ele funciona. É uma boa pergunta, Maria Luísa. Malu, né? Desculpa, tu prefere ser chamada de Malu, desculpa. Eu lembro das aulas. Tu que prefere ser chamada de Malu, né? Então, a gente tem o mediador cultural, a gente parte de uma ideia de que não é só a pessoa que vai traduzir o atendimento, porque não é só de falar a mesma língua, também parte de um conhecimento de cultura, assim, né? Então, quando eu falo alguma coisa, eu falo, por exemplo, se a gente pega alguém que fala português e a pessoa vai fazer uma mediação pra gente, vai tradução do que a gente está falando e a pessoa fala, eu tô bolado. Não tem nada a ver se for traduzir isso em outra língua, né? Mas a gente que está na cultura brasileira, quando eu falo eu tô bolado, a gente pensa,
tô chateado, tô meio nervoso, tô de alguma forma, a gente consegue entender. Então, o mediador cultural é alguém da comunidade, né, alguém que tem um vínculo com aquela pessoa na maior parte das vezes e que participa do atendimento, né, e vai com a gente auxiliando na mediação dessas questões. Em alguns contextos, a gente tem um banco de pessoas que são voluntárias e que tem uma formação específica com a gente, né, onde a gente auxilia, fortalece a questão da manutenção do sigilo, prepara da escuta de algumas questões muito sensíveis, faz um acompanhamento dessas pessoas, e é um banco de contatos onde a gente pode acionar pessoas de diferentes culturas para realizar a mediação cultural. Ah, legal. Obrigada, prof. Já conseguiu me explicar melhor. Imagina. A Júlia perguntou ali o nome do meu texto. O texto ainda não foi publicado, Júlia. Ele está no prelo, como a gente chama, esse limbo das revistas acadêmicas que até que ele ser publicado, aí depois eu falo para vocês, pode deixar. Acho que, se quiserem, eu também posso dar um exemplo de mediação cultural que ocorreu recentemente. Eu estou vendo, trabalho com a organização aqui que recebe imigrantes, newcomers, como voluntária, né? E fizeram, me colocaram uma pessoa para eu poder trabalhar, acompanhar com uma pessoa que possa fazer a tradução, né, a interpretação do árabe para o inglês. E tudo bem, né, a gente, nesse caso, a clínica que a gente está fazendo é na casa da pessoa, a gente vai lá, que é o que ela prefere, do que sair de casa, e tem algumas outras coisas. Então, parte, por exemplo, da gente ir, né, seria se acomodar um pouco mais, tá disposto, a gente senta no chão, a gente toma um café, é uma coisa muito agradável e familiar. Agora, uma das coisas a qual eu fui, né, essa pessoa foi indicada é para trabalhar com trauma, não tratamento de trauma. E como qualquer outra família, né, casa com família, tem crianças, tem, né, os filhos, gatos, pode ser bem agitado. Muita. E eu disse, bom, falando com a intérprete, que seria uma pessoa que entende um pouco mais da cultura, eu digo, será que não teria assim, um lugar que é mais quieto, né? Que a gente poderia ir? Aí ela perguntou, não, eu acho que assim, tá tudo bem. E meus filhos, eles sabem tudo do que eu falo. Todas as coisas que já aconteceram, eles sabem tudo, não se preocupa não, pode fazer. Eu fico à vontade de a gente conversar sobre isso na frente deles, né? Assim, isso é minha própria visão, né? A gente podia ter um lugar que é mais separado para trabalhar essas coisas. Mas é interessante, eu fui para casa, né? Liguei para o meu colega, né, meu colega que é palestino, disse, isso aqui é meio normal, o que está acontecendo? É assim mesmo? Como é que é? Né? E eles, não, é assim mesmo, as pessoas, né, as crianças, elas fazem parte da família, não existe tópicos que são tabu. Assim, ela diz que tá ok, né? Então foi uma forma de aprendizagem que, assim, né, da gente ver o que é a visão minha do que seria um momento psicoterapêutico, né? Aquela coisa dia de um a um, mas muito está acontecendo e é interessante porque a gente vai trabalhando as coisas com a mãe, mas o trabalho também tem um efeito generalizador com as crianças, né, que estão entrando e saindo. A intérprete que me ajuda também a mediar e às vezes eu pergunto o que né, porque apesar de eu conhecer muitas outras
outras culturas, não é não, o Oriente, né, Médio, são pessoas, não é, assim, árabe, não é um grupo do qual eu tenho tido tanto contato morando no Brasil ou no Equador, ou até nos Estados Unidos. Mais alguém? Obrigada pelos comentários aí, tô vendo aqui no chat. Sim, obrigado pelos comentários, gente. Pessoal, foi um prazer participar, discutir um pouco desse tópico. Faz muito tempo que não converso sobre esses assuntos, especialmente em português. Então, para mim foi muito bom, muito gostoso. Para mim Foi muito também. bom. Ai, desculpa, Sim. Marina. Foi muito bom estar com vocês, Gustavo, Mari, Raquel. Muito bom que vocês trazerem as vivências de vocês e como que a gente pode relacionar essas questões da imigração tanto no Brasil quanto no Canadá. E agora, também reiterando, agradecendo a presença de vocês por poderem contribuir nessa troca de conhecimentos. E nós continuamos acompanhando o Congresso, que agora à noite, a gente não sei se no horário do Canadá vai dar para assistir, nós vamos ter outra palestra que é no o desafio da imigração em tempos de xenofobia e preconceito com ideologia. Essa palestra vai ser às 21 horas, no horário de Brasília. E, opa, desculpa, essa palestra vai ser agora às 19, no horário de Brasília. E às 21 horas nós vamos ter outra palestra, que ela se chama Relações Étnico-Raciais e Psicologia. Reflexões sobre o que o que não aprendemos na faculdade. Os links foram enviados para o e-mail de vocês, para o pessoal que se inscreveu. Se por acaso alguém não recebeu o e-mail, checa no lixo eletrônico ou na caixa de spam. Pode ter ido para lá o e-mail, tá, gente? Só para vocês não perderem aqui. E nós esperamos vocês e tenham uma ótima noite, ótima aula, ótimo trabalho. E até. Obrigado, Marina. Obrigado, Raquel e Mari, pelo diálogo hoje. Foi muito bom. Obrigada também, gente, foi muito bom. Sempre bom ouvir você, Gustavo. Muito prazer, Raquel. Foi bem bacana a tua fala também. E obrigada a todo mundo que participou aí. Obrigada, Mari. Obrigada por Te marquei lá no Insta. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau.